Gemima Cabeleireira, cortes, penteados, hidratação, escovas progressiva e definitiva, tintura, maquiagem, manicure e pedicure. Tudo isso com produtos da melhor qualidade. Agende seu horário, 3031-9295. Olá, estamos iniciando mais um programa Ciranda Literária. Hoje eu tenho a honra de apresentar a vocês meu professor de Literatura e Língua Portuguesa da Universidade Estadual de Maringá. Digo meu professor porque afirmo em dizer que não há ex-professores que são eternos na nossa carreira literária. E eu tenho a honra de apresentar para vocês A. de Assis. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Uma grande honra. Uma honra estar aqui ao seu lado. Não, pensem no glamour dessa entrevista, eu estar com um ex-professor, um professor, aliás, da nossa cidade, que veio há bem pouco tempo para Maringá. Onde que você nasceu e quando que você veio para nossa cidade? Eu nasci, foi anteontem, em 1933. E aí você veio? Estou com 84 anos. Com 20 anos eu vim para Maringá. Cheguei aqui em janeiro de 55, 22 anos, né? Em janeiro de 55 eu cheguei, não, eu estava com 21, não tinha feito 22 ainda. 21 anos eu vim aqui ajudar a colocar uns tijolinhos nessa cidade que de repente virou uma metrópole regional encantadora. E aí você veio com seus pais e conheceu sua esposa aqui? Não, eu vim do estado do Rio. Nasci no estado do Rio, na cidade de São Fidélis. Primeiro eu vim para Bauru em 53 e de Bauru eu descobri Maringá e vim para aqui. Cheguei aqui sozinho. Sozinho? Vim em Maringá, montei uma lojinha de peças de automóvel na Avenida Brasil. Eu não tinha nada a ver com peças de automóvel, não. Mas aqui todo mundo estava começando a vida. E era uma forma de entrar na história da cidade. E eu fiquei naquela lojinha durante 3 anos, mas ao mesmo tempo comecei a me entrosar com a mídia que existia aqui na época. Havia 2 jornais e uma emissora de rádio. Era o Jornal de Maringá e a Hora, um jornal chamado A Hora, e a Rádio Cultura. E 3 meses depois de chegar em Maringá, eu já estava escrevendo umas crônicas semanais nesse jornal A Hora. E depois escrevi também no Jornal de Maringá e na Rádio Cultura. E depois passei para a Tribuna de Maringá, depois na revista NP, que foi a primeira revista de Maringá. Fiquei ali durante alguns anos. A partir de 67 eu fui ser diretor de redação na Folha do Norte do Paraná e fiquei lá até 79, quando passei a trabalhar na UEM.
Mas antes disso, eu já tinha, além da atividade jornalista, eu paralelamente trabalhava como professor de português no Colégio Comercial Marista e no Colégio Santa Cruz. E qual que era o tema que você escrevia nos jornais? Eram crônicas, eram notícias? Jornalismo naquela época, a gente era um factotum. Você escrevia desde de polícia até o editorial, coluna social, tudo que esporte, tudo que tinha que sair no jornal, a gente escrevia. Não tinha um editor disso, editor daquilo. O jornalista era a clínica geral, ele fazia de tudo. Mas a minha função principal na Folha, como redator principal, era escrever o editorial. Eu era o editorialista da Folha e durante muitos anos eu escrevi um editorial todo dia. Fantástico. E daí você continuou dando aula na UEM aí e eu continuou escrevendo? Depois acabou a Folha do Norte, né? Porque tinha umas máquinas já defasadas e tudo, e não havia dinheiro para comprar máquina nova. E aí a imprensa de Maringá modernizou, entrou o diário com o offset. Eu passei a escrever no diário, mas escrevendo uma crônica por dia. Todo dia eu publicava uma crônica no diário. Fiquei uns 10 anos mais ou menos fazendo isso, até que eu parei e fiquei só trabalhando como professor na universidade, até aposentar em 97. No seu tempo de professor da UEM, você se recorda de pessoas que enveredaram pelo jornalismo ou para a literatura? Olha, é impressionante. O curso de letras da UEM, como o curso de letras da maioria das universidades, produz muito professor de português, professor de gramática e literatura, muito técnico em linguagem, mas poucos escritores. Os jornalistas de Maringá, eu não sei quantos passaram pelo curso de letras, eu sou pouco. Talvez eu, a Janete, e não sei, pouca gente formada em letras passou a ser jornalista ou escritor. Mas depois apareceram os cursos de jornalismo, na época, eu queria fazer curso de jornalismo quando eu fiz letras, né? Mas não existia curso de jornalismo aqui, poucos lugares havia. Eu fiz o curso de letras porque era o mais próximo do jornalismo. E foi ótimo, porque ali me enriqueceu bastante a capacidade de escrever, né? E nunca fiz o curso de jornalismo, fiquei só com o de letras. E depois, até que eu fiz concurso na universidade para ser professor do departamento de letras. Fui aprovado e fiquei lá até aposentar. Sabe que nós temos algo em comum, que eu também gostaria de ter feito jornalismo, mas no meu tempo só tinha em Londrina. Então já era uma outra dificuldade. Aí enveredei também por letras, mas aí nós bifurcamos, que aí eu fui para literatura inglesa. E você foi para... Eu fiquei só no português. Eu fiz o curso, português. Meu curso era línguas anglo-portuguesas, né? Mas eu só trabalhei como professor de português e no segundo grau como professor de literatura brasileira e portuguesa também um pouco, né? Quais são, assim, os autores de cabeceira do Assis? Olha, eu já gostei de muita gente, continuo gostando. Eu tive, assim, fôlego até para ler os Lusíadas. Levei um tempão, cada dia lendo um pouquinho, até ler os Lusíadas completos. Então, eu gostava daquilo, li Fernando Pessoa, Machado de Assis, os sermões do Padre Vieira, eram os meus preferidos durante muitos anos, né? E dos brasileiros, o Machado de Assis sempre foi o melhor, né? Machado, depois os mais modernos aí, Guimarães Rosa. Eu fiquei, uma época que eu fiquei apaixonado por Guimarães Rosa, depois que eu li o Grande Sertão Veredas, não só pelo que ele escrevia, mas pela maneira como ele escrevia, a linguagem dele. Como se todo mundo entendesse. A capacidade que ele tinha de inventar palavras, de inventar uma sintaxe. Ele criou uma nova língua portuguesa dentro da língua portuguesa e aquilo sempre me fascinou muito, né? Eu quero aproveitar então e mandar um abraço para a minha professora Jussara Bordim. No segundo grau, ela nos fez ler
Guimarães Rosa. Então foi uma... E é fantástico, porque hoje em dia dificilmente o professor incentiva. Meu professor de literatura, aquele professor Leônidas, ele obrigava quase a gente a ler essas coisas, mas foi uma bendito rigor dele de obrigar a gente a ler, porque valeu a pena, né? Falando de escritor contemporâneo, quando nós nos reencontramos na academia, porque eu entrei há pouco tempo, você é fundador da Academia de Letras de Maringá, para nosso orgulho. E eu fiquei muito emocionada quando eu soube que você esteve com J.G. de Araújo Jorge, que para as pessoas que acompanham o meu programa sabem da minha paixão por ele, pelo que ele escreve, né? E eu fiquei estática quando eu soube que ele esteve aqui em Maringá e com você. Eu tive a sorte, eu conheci J.G. lá no Rio mesmo, né? Porque eu tive a sorte de J.G. gostar de trova. E minha ligação sempre foi maior com os trovadores. E lá em Nova Friburgo eu conheci J.G., conheci Luiz Otávio, Aparício Fernandes, esses que eram grandes em outras coisas e eram também trovadores. Graças à trova eu consegui ser amigo deles. E graças à amizade que eu tinha com ele, eu consegui trazer o J.G. Maringá. Ele veio aqui 3 vezes. E assim, veio por amizade mesmo. Foi na década de 70? Na década de 60, 70 e o começo da década de 70. Aliás, ele veio 4 vezes aqui. A primeira vez em 66, depois 70, 72 e 76, que nós fizemos aqui um festival brasileiro de trovadores, e ele veio também. Eu acho assim fantástico o carinho, o amor que o leitor tem de se identificar com alguém, né? E o J.G. tinha tanto prestígio popular que nós conseguimos fazer em Maringá um comício de trovas, graças ao J.G. O prefeito na época era o Dr. Luiz de Carvalho. E o Dr. Luiz também era admirador do J.G. E quando soube que ele estava aí, ele facilitou a festa que nós estávamos fazendo. Armou um coreto na frente da antiga biblioteca pública de Maringá, que era ali na esquina da Duque de Caxias com a 15 de novembro. Ali, que naquela esquina, era a biblioteca municipal. O Dr. Luiz mandou montar um coreto ali. E os poetas que vieram, entre eles o J.G., foram lá declamar para o povo. Mas quando foi noticiado no rádio, nos jornais, que o J.G. estava aqui, juntou uma multidão. E eu acho que foi a única vez que se juntou uma multidão para ouvir poeta, né? Você vê multidão para ver Roberto Carlos e outros cantores aí, essas duplas sertanejas, esses cantores modernos todos. Mas para ouvir poeta declamar, foi uma surpresa de juntar milhares de pessoas ali. Isso por causa do J.G., porque tinha prestígio demais, né? E eu fico muito feliz de falar sobre isso com você. Bem, quanto à Academia de Letras de Maringá, como foi o convite? Como que você iniciou o sonho? Primeiro nasceu o seu livro e depois o convite, o seu primeiro livro. Isso. Essa Academia de Letras de Maringá foi sempre um sonho. Quando eu cheguei a Maringá, em 55, eu fui almoçar num lugar aqui que chamava Cantina do Zitão. Zitão era um jornalista antigo de Maringá que tinha uma cantina. E muita gente comia lá todo dia, eu ia lá. E eu perguntei para o Zitão, eu estava aqui uns 10, 15 dias que eu tinha chegado a Maringá. Perguntei, Zitão, tem poeta em Maringá? Ele falou, tem 2, o Nhojuca e o Ari de Lima. Eu falei, então agora tem 3. 3. E eu quero conhecer esses 2. E muito bem acompanhado, então. E eu consegui descobrir que eles tinham um programa na Rádio Cultura, e eu fui lá para saber os horários que eles apareciam, me apresentei a eles, ficamos amigos. Depois conhecemos outros poetas daqui, como o Galdino Andrade, o Oscar Leandro, o Dari Pereira, essa gente toda é muito antiga aqui, Armando Bettinardi, o Benedito Moreira de Carvalho. E aí ficamos sabendo que em Maringá já havia mais de 10 poetas no começo, quando a cidade tinha menos de 10 anos, né?
E começamos a reunir, mas nunca se falava em academia. Até que ali nos anos 90, né? Um dia encontrei com o Galdino Andrade e ele falou assim, vamos fundar uma academia de letras de verdade? Eu falei, vamos. Eu fui lá no escritório dele, ele era advogado, né? Foi lá, conversamos bastante, chamamos o Dari e outros mais aí, formamos um grupo e aqui existia uma associação de escritores chamada, como é que era que chamava? O EMA, acho que é União de Escritores de Maringá, uma coisa assim. E juntou aquela turma, fizemos um planejamento aí, escrevemos um estatuto para a academia e fundamos. A primeira reunião oficial da Academia de Letras de Maringá foi no dia 7 de setembro de 97. 7/9/97. É um número bonito, né? Sim. Dia 7/9/97. Intercala, né? 7/9/97. Agora, Maringá, a Academia de Maringá vai fazer 20 anos no dia 7 de setembro próximo. Você vê como é que passa depressa, né? E tinha essa visão? Vamos ver o que dá essa academia? Não, aí entraram alguns ali que na época falavam, fulano lá não tem condição de ser da academia. Mas alguém brincou, falou, para acender fogueira qualquer lenha serve. Todo mundo que gostava de literatura entrou na academia e ficou ali. Depois que ela estava formada, aí a coisa ficou mais difícil, né? Para entrar lá agora tem que competir, tem que fazer tem que ter livro publicado, tem que preencher uma série de requisitos e tem que ser eleito, né? Então você, por exemplo, você entrou na academia, não foi fácil. Você precisou apresentar seus livros e você se candidatou e ganhou. Você foi bem votada e conseguiu conquistar uma vaga. E ainda conquistei a cadeira da Clarice Lispector, que é o maior presente que eu tenho. Quem que era a ocupante anterior? Nós tínhamos 2 ocupantes anteriores. Os primeiros entraram sem disputa, né? Isso. Entraram assim, gosta de escrever, entra aqui. Formada a academia, acendeu a fogueira, depois, aí, na medida que vão morrendo, ou mudando de Maringá, cria a vaga e para preencher a vaga, aí tem que ser eleito. São 40 cadeiras na academia. E aliás, nós temos agora e 2 ou 3 cadeiras. O Ari de Lima foi o primeiro, o Galdino Andrade foi o primeiro presidente, depois o Antônio Fassi, a Olga, atualmente a Janete, né? Estamos aí 20 anos aí, brincando de escritores. E como surgiu a ideia, o rompante de uma UBT? Bom, UBT nacional. Aqui em Maringá, me refiro. Bom, aqui a UBT nacional, ela nasceu com outro nome, com o nome de GBT, Grêmio Brasileiro de Trovadores, em 56, liderada por Luiz Otávio, que era... A trova tem mais de 1000 anos, né? Quando o Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, já trouxe a trova nas caravelas. Sempre existiu a trova. No Brasil também sempre existiu, mas não havia uma organização. A partir de 56, a trova se organizou como uma escola literária. Havia trovadores no Brasil inteiro. Esses trovadores passaram a se congregar numa entidade chamada Grêmio Brasileiro de Trovadores, que em 66 se transformou em UBT, União Brasileira de Trovadores. A GBT foi criada em 56, né? E naquela época eu já morava em Maringá, mas eu ia muito ao Rio, eu tinha meus amigos lá, parentes, minha família toda morava lá, né? E eu frequentava lá, então eu tive a sorte de estar na reunião de fundação do GBT, e meu nome está lá como um dos fundadores nacional. Na ata da criação. Em Maringá, nós criamos aqui uma delegacia da UBT em 66 e foi transformada em seção da UBT em 67.
em abril de 67. Esse ano a UBT de Maringá está completando 50 anos. E está chegando o nosso jantar. No dia 18 de julho é o Dia Nacional do Trovador. E nós vamos fazer um jantar festivo no dia 18 próximo para comemorar os 50 anos da UBT em Maringá. Estaremos lá. É a União Brasileira de Trovadores, ela existe no Brasil inteiro. Tem um presidente nacional, atualmente é uma presidente, a Domitila, de São Paulo. Tem um presidente estadual, que é o Maurício Fridas, de Curitiba. E tem um presidente municipal, que é o Alberto Paco, né? Isso. Leia uma trova para nós. Grande honra ouvi-lo. Uma trova para nós. Uma trova. Pode ser aleatória mesmo. Todas são boas. Vale lembrar que é um dos maiores trovadores do Brasil que vocês estão assistindo. Tem aqui uma que até está aqui na capa aqui, ó. Num tempo em que tanta guerra enche o mundo de terror, benditos os que na terra semeiam o verso de amor. Mas eu gosto muito de uma outra aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, não estou achando onde é que ela está aqui. É assim. Tem muito mais graça a vida quando a gente tem com quem repartir bem repartida a graça que a vida tem. Sorria, amigo, sorria, pois neste tempo de tédio, qualquer sinal de alegria é sempre um santo remédio. E por aí vai, né? E essas trovas, você tem um plano para um próximo livro? Não, eu agora não, eu estou com 84 anos, não vou fazer mais livro, não vou fazer mais nada. O que tem está, e nesse livro aqui eu fiz um resumo de toda a minha obra em prosa, verso e um pouquinho da biografia, e fica por aí, né? Que aliás eu acabei de ganhar hoje, Vida, Verso e Prosa. Como é muito caro fazer livro impresso, eu estou fazendo, o que eu faço agora, eu ponho tudo na internet como e-book. Sim, que é a nova tendência. Eu não dei lá, ninguém vai pagar um tostão para ler, mas também eu não gasto nenhum tostão para fazer, né? Não me dá lucro nem prejuízo. E a abrangência é bem maior também. E a abrangência que fica à disposição na internet para quem quiser ler, né? E o seu grande amor é a trova, é o haikai, é o que... Eu faço um pouquinho de tudo, mas a trova, eu tenho um carinho muito grande por ela, que foi a trova que me fez ficar conhecido. Você pode escrever qualquer coisa, tal, mas hoje é difícil de achar leitor. Mas como a trova é uma confraria, há trovadores no Brasil inteiro e todos leem o que todos escrevem, há várias revistas, boletins, blogs e sites na internet, e que os trovadores leiam, uns leiam o que os outros produzem. Certo. E com isso, eu não posso dizer para você que eu sou conhecido no Brasil inteiro, mas pode dizer que no Brasil inteiro tem alguém que me conhece. Certo. Porque por causa da trova. Lá em Belém do Pará tem trovador, em Porto Alegre tem trovador, em Corumbá tem trovador. E é a referência. Em Fortaleza tem trovador, Belo Horizonte. Todo lugar do Brasil tem, e até no exterior tem muito. O México tem muito trovador, a Argentina tem, esses países de língua espanhola, quase todos estão fazendo trovas, né? Atualmente nós temos oficinas de trovas. Para quem quiser, quem gosta de poesia e quer fazer trova, aqui em Maringá mesmo tem, a nossa UBT tem uma escolinha de trovas, é a Eliana Palma, que é a professora. Então, nós temos as reuniões, inclusive da academia de letras, e antes do nosso horário tem a UBT. Todo o primeiro domingo de cada mês, às 18 horas, tem essa escolinha de trova numa sala lá do Hotel Bristol, lá onde que a Eliana cede pra gente. E tem um grupo grande lá aprendendo a fazer trova. Eu, aliás, cheguei um pouquinho mais cedo nas últimas reuniões, tem uma moçadinha também, né? Uhum. O pessoal jovem. Bom, todo poeta devia fazer trova.
Porque pela trova ele fica conhecido. E ele ficando conhecido, ele vai ter quem leia os outros trabalhos dele, né? Aí eu leio, qualquer coisa que você escreva, você vai ter leitor, né? Mas o meu problema, professor, é que eu sou muito prolixa. E aí? Aí é bom você ficar aprender. Não é fácil. Porque nós estamos na era da síntese. Não é fácil. Não há mais leitor para discurso comprido. Tudo hoje tem que ser pequenininho. Você tem que dizer o máximo com o mínimo de palavras. Ninguém vai ler um poema do tamanho do Navio Negreiro hoje. Seria difícil achar alguém, né? Só a Nilza Mello que lê tudo, né? Em breve vai estar aqui conosco, se Deus quiser. A Nilza tem uma memória impressionante, ela sabe o Navio Negreiro de cor. Verdade. Vou fazer ela declamar então para nós. Ela é uma declamadora ótima e tem uma memória fantástica. Bom saber. A de Assis foi denominado sempre assim ou já o chamavam pelo nome completo e foi um nome literário? O nome completo é Antônio Augusto de Assis. Professor Antônio Augusto de Assis. E aí? Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a escrever para um jornalzinho lá da minha cidade, de São Fidélis. Tinha um jornalzinho, a gráfica que fazia o jornal era pertinho da casa onde eu morava. E eu fiz amizade lá com o pessoal e perguntei se eu podia escrever. Mandaram eu escrever e eu escrevi um artigo e ele foi para lá. Só que você não é difícil algum telespectador aí entender essa história, porque ela é do tempo em que as tipografias trabalhavam com tipo móvel. Seja, não sei se vocês já viram, letra por letra. Montando ia caixinha. montando o texto assim, mas letra por letra. Na tipografia, grafia através de tipo, cada tipo. E nesse jornal, eles tinham o tipo normal, né? Mas o gráfico, ele gostava de colocar o nome dos autores dos artigos em itálico. Itálico é aquele tipo deitadinho assim. Até hoje todo mundo sabe o que é itálico, né? E foram escrever meu nome é Antônio Augusto de Assis. Mas na caixinha de tipo do itálico não tinha a letra T. Tinha quebrado qualquer coisa, então eu não conseguia escrever nem Antônio, nem Augusto, porque as duas tinham, tanto Antônio como Augusto, tem a letra T. Como não tinha, ele escreveu A. de Assis. E inventou esse nome. Ficou ótimo. Quando saiu no jornal, A de Assis, eu falei, puxa, mas que chique, parece até o JG de Araújo Jorge. Pois é. Eu achei aquilo ficou legal, né? Eu vou adotar esse, daí virei a de Assis por acaso. Ficou muito bom. Eu gostaria até de ter conhecido esses logotipos. A gente ouve falar... Só em museu agora, né? Você vê isso aí, né? Bem, nós temos vários livros lançados. Nós temos aqui com vocês um dos homenageados da nossa FLIM, que é a Feira Literária Internacional de Maringá. Me fala um pouquinho da emoção de ter sido homenageado nessa grande festa. Foi na primeira FLIM lá. Eu me deram esse presente, esse carinho aí. É a vantagem que a gente tem de ser antigo, né? Eles escolheram porque dos membros da academia lá, eu acho que o mais antigo sou eu. Um imortal mortal. Como é que falava o Túlio Vargas? Nós somos mortais, mas não somos imorríveis. Verdade. E para nós finalizarmos, há algum lugar para comprarmos os seus livros? Só no e-book, então? Só lá na livraria da UEM ainda tem algum. Temos aqui, tábua de trovas. Essas tábuas de trovas não tem mais, isso aí. Tem 1, 2, 3 exemplares que eu guardo para os meus bisnetos, né? Mas, e poêmica. E esse que eu acabei de raptar, porque eu soube que é um dos últimos. Esse aí pode ser que tenha ainda na livraria da UEM. Então aí, pessoal, A de Assis.
Gostaria de saber se você tem mais um recadinho para quem está assistindo, para quem gostaria de agradecer a você, o seu carinho, a toda a equipe aqui dessa TV. E para quem quiser conhecê-lo, está no Facebook, está na minha página também, um recadinho. E vocês vão ser muito bem atendidos tanto na área literária quanto na área humana, porque aqui até eu gostaria de deixar registrado o orgulho da CSC-TV de recebê-lo, tantos nomes ilustres que eu tenho recebido, e é uma grande honra por você ser um professor, por você ser reflexo de coisas boas para nós, que você é referência nacional, é nosso de Maringá, membro fundador de várias casas literárias, escreve de tudo um pouco de tudo. E eu também recebi a Arlene Lima a semana passada, que é membro também, o pai dela é um dos primeiros poetas de Maringá. Não tem como não falar de uma pessoa sem falar do pai. Quando eu cheguei aqui, ele e o Manicardi eram os únicos conhecidos da cidade como poetas, né? E o Ari, inclusive, é o autor da letra do hino Maringá, né? Grande orgulho. Então aqui eu vou presenteá-lo com o livro Pérolas da Alma. Que lindo, né? Poder... Nome bonito. Nome profundo. Então tá aí o livro da Arlene para você. Muito obrigado. E o meu presente para ti é o anita.g.com, que eu quero lançar aí na sua cidade. Contacte comigo, nós vamos levar uma palestra para você intitulada Oficina de Escritor. Esse da Arlene, a Arlene é uma ótima trovadora, né? Sim, e foi uma entrevista maravilhosa, tal qual está sendo com você, professor. Então eu gostaria de finalizar agradecendo a sua presença. Volte sempre, um grande orgulho para nós, para o Clécio Silva, você estar aqui conosco. Muito obrigado a todos vocês, um abraço a todos os telespectadores. Professor, poeta, trovador, obrigada por existir. Até aqui, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Finalizamos e esperamos você no nosso próximo Ciranda Literária.